Vamos lá, eu trouxe algumas ferramentas aqui para você que trabalha com o Next.js, que são ferramentas que vão ajudar bastante você na hora de desenvolver aí qualquer aplicação, tá? Essas ferramentas que eu vou trazer são ferramentas que eu estou usando em uma aplicação que estou desenvolvendo e assim, cara, acelerou muito o meu processo aqui, tá? Desde banco de dados até validação de formulários. São bibliotecas que eu falo que vale muito a pena você que está usando aí o Next e algumas ferramentas aqui elas trabalham, tá? Não só com o Next, mas com outros frameworks também. Mas são ferramentas que vão ajudar bastante você e acelerar bastante o seu desenvolvimento. Principalmente você que já trabalha, né, já trabalha com o Next e você que está começando agora, vai aí começando a estudar e pesquisar sobre essas ferramentas que eu vou jogar aqui agora. Beleza? Então, olha só. Aqui eu trouxe as ferramentas e eu vou clicar em cada um link desse aqui e a gente vai trocar ideia sobre elas, ok? Olha só, então a primeira ferramenta, anote aí, NextAuth. Para que serve essa ferramenta? Imagina aí que você vai desenvolver uma parte de login na sua aplicação e que de primeiro momento você não quer criar usuários, sabe? Ali o formulário de criação de conta e tudo mais. Você quer usar, por exemplo, a conta do Google para logar, a conta do Facebook, do LinkedIn, do Spotify, enfim. E essa ferramenta aqui, ela já vem configurado com vários provedores, tá? Saca só, eu vou clicar aqui deixa eu migrar para esse aqui. Esse aqui que é o site, tá? Ó, eu vou clicar aqui em Get Start para você ver. E aqui é o interessante que logo quando a gente abre o site dele, ele já dá aqui um exemplo, olha. Aqui no seu arquivo auth.ts você vai fazer isso. Cara, olha como é fácil. Você importa aqui, por exemplo, eu quero fazer meu login com a conta do GitHub. Você importa aqui, ó, do próprio NextAuth, os provedores GitHub, e só faz injetar ele como uma dependência. Ó, injetou ele aqui, pronto. Já está funcionando a parada do login. Então você vai vir aqui em Get Start e olha só, aqui em Get Start ele vai dar alguns frameworks que você pode trabalhar. Eu vou clicar aqui em Next. Pronto, você faz aqui a instalação normal, configura algumas variáveis de ambiente que é preciso você fazer isso, tá? E lembrando que essas variáveis de ambiente, por exemplo, .env, ela é preciso estar no seu git ignore, tá? Para ela não subir para o seu repositório lá. Senão a galera vai ver a sua chave secreta. Então assim, env, e aqui embaixo as configurações são mínimas. Eu criei aqui um arquivo auth, tá? Eu vou mostrar aqui depois na prática como é que ele está funcionando. Olha aqui o arquivo auth, depois você joga aqui dentro do seu API auth lá do Next, configura também esse arquivo aqui e o middleware. Pronto. Na minha aplicação, basicamente o que foi que eu fiz? Olha só, eu tenho aqui meu arquivo auth, tá? Tem alguns códigos comentários que eu estou fazendo o teste. E eu estou pegando o meu arquivo de configuração, tá aqui. Eu estou importando aqui o Google, ó, NextAuth, provedor de Google, injeto aqui na minha aplicação de provedores e pronto, já está funcionando. Tanto que apareceu, deixa eu ver aqui para mim. Eu tenho aqui, ó. Vou fazer e ele traz para você todas as informações. Vou clicar, essa aqui já é uma página funcionando com o login do Google. Eu cliquei aqui e o que ele faz? Quando eu clico aqui, depois a gente vai falar de uma outra ferramenta para você trabalhar em conjunto com essa aqui. Quando eu clico, ele vai armazenar no meu banco de dados algumas informações, tá? Da conta do usuário. E essas informações você pode usar em outras coleções e outras tabelas do seu registro. Tá? Por exemplo, o usuário está cadastrando aqui, no meu caso, cadastrando músicas, está cadastrando repertório.
Então, você pode usar ali, em vez de usar o ID do usuário, você usa um ID que é próprio, que já vem nessas informações da conta, tá? Aí você liga o registro com aquele ID do usuário, ok? Então, assim, depois que você configura aqui o Next Auth, você vai avançando, ele vai mostrar uma coisa que eu acho muito legal, tá? Aqui tem a parte a parte do Google, tá? A parte de como eu fiz. Primeiro você vai ter que cadastrar lá uma app lá no Google, né? Ele mostra que os passos que você tem que fazer. Depois que você cadastrar a app, você tem que pegar o Client ID e jogar aqui na própria variável de ambiente. E aqui é o código que eu mostrei para você. Ó, pega o Google aqui, joga lá em Providers e pronto, acabou. E ele dá um exemplo de como você vai construir a sua página web. Tá? Você tem que ter seu formulário. Aqui no caso do Next, você precisa construir um componente Server Component. Tá? Então ele vai aqui, você vai lá, login com o Google. Joga dentro de o botão dentro de um formulário, chama aqui a função e pronto, acabou, ok? E como é que eu configuro a minha base de dados? Se você tiver, por exemplo, um Prisma já configurado, ele já armazena automaticamente lá na sua base de dados que está configurado, tá? Ó, aqui, deixa eu ir, vou passando aqui. Aqui são as credenciais aqui, caso você queira usar esses credentials aqui, você usar sem um provedor, normal, tá? Você vai checar lá se tem usuário na sua base de dados e tudo mais, ok? Vou passando aqui que eu quero mostrar uma coisa para você, que é como usar esse cara com a database, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Prisma, a gente vai falar do Prisma, tá? Como é muito fácil. Então, antes de entrar aqui nessa tela do Prisma, que o Prisma já é a segunda ferramenta. Ó, a segunda ferramenta que eu quero trazer para você, o Prisma ele não trabalha só com o Next, não, tá? Ele trabalha aí com outras ferramentas. Ele é um ORM que você vai fazer consultas na sua base de dados, como se fosse uma camada de abstração, tá? Aqui no meu caso, por exemplo, eu construí a minha base de dados, tá? E importei ela tudo para dentro do Prisma. Aí eu posso fazer consulta, posso criar registro, né? Usar o select, o insert, tudo com código sem SQL. Tá? Aqui você não usa SQL, aqui no meu caso eu estou usando o Node. Então eu vou lá, pego a collection e dou create e passo um objeto. Cara, para mim isso é a coisa mais fácil que existe do que ficar usando. Assim, eu não gosto muito de usar SQL. Tá? Sei usar, mas para mim, eu prefiro se tiver aqui uma camada de abstração como essa, um ORM, que você usa ali as funções próprias, para mim é melhor. Tá? Então, o Prisma já é a segunda ferramenta que eu quero trazer aqui para você. E ela trabalha muito bem em conjunto com esse Auth aqui. Depois que você configura o Auth, e você vai dizer lá, olha, você pode escolher aqui, cara, ele tem vários bancos de dados para você trabalhar. Ó, Postgre, o Prisma, e esse Postgre aqui, ele é bacana que você pode trazer e usar. Aqui já você, no caso, você vai usar os SQL normal, né? Aqui o Prisma não. Você vai usar funções como, por exemplo, funções de Node. Tá? Então aqui ele tem as várias databases que você pode usar. Olha só, depois que você fez toda essa configuração aqui, você instala o Prisma no seu projeto. Tá? Eu vou trazer aqui para o canal um projeto que a gente vai desenvolver usando essas ferramentas, tá? Então esse vídeo aqui é mais para a gente fazer uma explicação bem rápida sobre o que é cada ferramenta. Ainda não é a implementação em si. Nós vamos trazer um vídeo aqui para o canal que a gente vai construir um projeto com essas ferramentas aqui. Então o objetivo é só mostrar, tá? E como é que você pode fazer toda a instalação. Então aqui nós já vimos duas ferramentas, o Auth e o Prisma. E o Auth ele trabalha em conjunto com o Prisma para você fazer a autenticação na sua aplicação, ok? Então aqui a gente chegou na parte que você pode instalar o Prisma fazendo o npm install normal, tá? Você vai configurar lá na sua variável de ambiente o endereço que ele passar para você, o endereço do seu
da sua database, né, do seu banco de dados. Aqui no caso é o Postgre. Então você vai colocar lá, naquela mesma variável .env, você vai colocar aqui, ó, a variável database URL. Tá? Você vai configurar aqui também, você vai mexer novamente no seu arquivo ALF, ok, isso aí, beleza. E o interessante é que aqui, isso quando eu vi a primeira vez, eu achei muito interessante, porque ele ajudou bastante, cara. Ajudou bastante. Por exemplo, olha, se você tem um banco Postgre, o que ele faz? Quando você instala o Prisma no seu projeto, ele vai gerar um arquivo chamado schema.prisma, que é esse aqui, ó. O arquivo schema.prisma, olha só, tá? Esse aqui é o meu arquivo schema.prisma, que é esse mesmo que ele está mostrando aqui, ó. Data source, aqui ele vai pegar aqui a sua variável de ambiente, e aqui ele já vai trazer algumas coleções que é padrão para todos esses provedores que você vai usar aí. Você quer logar com o GitHub, quer logar com o LinkedIn, quer logar com o Facebook, com o Instagram, com o Google. Então ele vai usar essas tabelas aqui, account, section, verification, token e authentication. Isso. Para você armazenar essas informações que vão vir desses provedores, tá? Aqui no caso, tá, olha aqui, ó, você está usando o Postgre, pronto. Você pega aqui, ó, a tabela user, account. Quando você loga na sua aplicação, ele vai armazenar nessas coleções aqui algumas informações. E ele mesmo é responsável por armazenar usuário, armazenar conta, armazenar aqui a sessão. Ele que é responsável por fazer tudo isso. Você só precisa depois, se precisar, por exemplo, do ID do usuário, resgatar em uma dessas tabelas aí. Ok? Então ele traz aqui para o Postgre, ele traz aqui para o MySQL, que quase a mesma coisa, não muda quase nada. E eu vou falar para você, no meu projeto, eu usei primeiro o banco de dados MySQL, tá? Depois eu já tinha feito várias coisas, tá? Cadastro de música, repertório, tudo mais. Depois eu decidi migrar para o Postgre. Quando eu fiz isso, eu não mudei quase nada nesse arquivo aqui. Quase nada, só tive que fazer alguns mapeamentos, que é usar o ponto .map. O que é o ponto .map? Para ele mapear, por exemplo, eu estou usando aqui um create at, então eu vou mapear com outro nome para minha base de dados. Basicamente foi só isso que eu precisei fazer, e é quase a mesma coisa, tá? O SQLite e o MongoDB, ok? Então, aqui você tem duas ferramentas excelentes para você aí estudar e usar no seu projeto, o ALF e o Prisma. Tá? A outra ferramenta que eu vou trazer é o Zod. Cara, esse framework aqui, quando eu descobri, facilitou demais a minha vida de validação dos meus formulários. Só preciso fazer, aqui basicamente você só precisa configurar. E eu estou usando o Zod junto com esse cara aqui, olha, o React Hooks Forms. E aqui de trás, como é que você usa o Zod com ele? É assim que eu estou usando. Olha só, você vai instalar o Zod, instanciou aqui o Zod e o React Hooks. Instalou. Aí você tem um formulário aqui. Basicamente você tem um formulário com dois inputs, né, que é o name e a idade. Então você configura aqui, assim do jeito que está aqui, você vai configurar todos os seus campos, se for nome, se for string, a validação aqui, o mínimo é 1, beleza, então você coloca um aqui. Se não, você joga uma mensagem, que quando a pessoa clicar lá em salvar, você vai jogar essa mensagem aqui, é obrigatório. Assim para os outros campos do seu formulário, tá? Então você joga aqui dentro do seu componente e pronto. Assim mesmo como está aqui, do jeito que está aqui, você pode copiar e colar lá para o seu formulário e só modificar que vai dar certo. Então essa ferramenta Zod vai ajudar muito você nessas validações dos seus formulários, tá? E ela não trabalha também só com o Next, não. Trabalha aí com Angular, com Svelte, com Vue, enfim. Então, cara, era uma ferramenta muito popular. Eu vejo que a comunidade está usando bastante ela também. Então, comece a usar essa ferramenta aqui que vai ajudar muito e acelerar muito o processo aí de construção de ferramenta. Ok? Eu vou até deixar aberto aqui depois para a gente fazer um resumão. Olha só, a outra ferramenta que eu estou usando bastante é essa aqui. Cara, geralmente,
pra gente, eu vou até ler aqui para depois a gente trocar ideia. Ó, o nome é SWR, é derivado, tá, é uma técnica de invalidação de cache HTTP popularizada pelo RFC 5861. Depois você pode clicar aqui nesse link que tem toda algumas regras aqui de cache e tudo mais que você pode dar uma olhada, tá? Então, SWR é a estratégia de primeiro retornar os dados do cache, depois enviar a solicitação do fetch. Basicamente aqui, eu observando, usando essa ferramenta, quando eu usei, a primeira coisa que eu achei interessante foi, aqui tem um exemplo de código, né? Olha só, você vai instalar a ferramenta, depois você vai importar ela aqui no seu componente, do jeito que está aqui. Aqui é a sua API, tá? E aqui é o fetch. E os dados vai estar aqui nessa variável data, tá? E a primeira coisa que eu achei interessante foi quando eu fiz uma listagem normal, colocar uma listagem de usuário aqui, renderizei lá na minha aplicação e beleza. O que foi que aconteceu? Eu criei um modal de cadastro. Quando eu cadastrei e cliquei em salvar, automaticamente a minha lista lá de trás já foi atualizada. Isso que eu achei interessante, não precisou fazer um refresh e tudo mais. Ele tem uma função ali que é chamada de mutate, que quando você chama aquele cara, é como se ele atualizasse o seu cache, tá? Para fazer, para atualizar a sua lista. Então, assim, em muitos momentos ele vai agilizar, ele é bom porque ele não fica fazendo muitas vezes muitas requisições para o seu servidor, né? Como ele falou ali, ele pega primeiro do cache, né? É uma estratégia de primeiro retornar os dados do cache, depois enviar a solicitação do fetch, né? E finalmente retornar os dados atualizados. Então, esse cara aqui, eu acho que é bacana você usar na sua aplicação para não ficar aí fazendo muitas requisições para o servidor. Ele tem uma documentação muito boa com vários exemplos. Por exemplo, você quer fazer uma paginação, você quer fazer aí, sei lá, um scroll infinito. Então tudo ele já dá aqui alguns exemplos, tá, de como você pode fazer isso. Outra coisa legal, aqui antes de mostrar esses exemplos aqui, eu vou visitar o próprio GitHub dele. Olha só, o GitHub aqui ele tem alguns exemplos, tá? Aqui ó, exemplos. E aqui você pode ver o seguinte, um exemplo básico com TypeScript, um exemplo se você quiser usar o Axios, tá? Você pode também, no meu caso eu estou usando o fetch, o próprio fetch da nativo do JavaScript, né? Você pode, cara, ele tem vários exemplos aqui, tá? Exemplo de autocompletar. Eu fiz um autocompletar e eu vou mostrar aqui para vocês, porque isso aqui ainda não é a prática do negócio. Vai ter o próximo vídeo que a gente vai fazer o autocomplete com esse SWR aqui. Então eu fiz um autocomplete que ficou assim muito show de bola, usando Tailwind, usando Next, nessa mesma minha aplicação que eu mostrei para você aqui. Então ele tem vários exemplos. E eu estou usando ele agora para fazer isso, tá? Para fazer essas minhas requisições para o servidor, porque tem a parada do cache. Outra ferramenta que eu quero trazer é uma ferramenta de UI Component, componentes de UI, né? Cara, acho que esse nome aqui é SHA-DCN, eu chamo assim. Eu encontrei ela quando eu comecei a fazer essa aplicação. Me parece que foi desenvolvido pela mesma equipe da Vercel, da galera que trabalha com Next. E eles têm, meu amigo, tem muitos componentes aqui. E o que eles te dão aqui? Na introdução eu achei bacana porque, além da instalação, aqui é o framework que você pode usar com eles. Com ele, tá? E olha só, eu estou usando aqui com Next. Aqui você faz toda a instalação. E ele disponibiliza também o arquivo do Figma, tá? Se você quiser fazer ali um protótipo de como vai ficar, eu estou usando bastante esses caras aqui na minha aplicação. Outra coisa é a questão do tema. Você pode trabalhar aí com um tema dark aqui, como ele fez. Eu acho que aqui funciona, viu? Aqui, ó, light, isso. Ó, no próprio site de light, que é o dark ou do sistema. Então, você pode usar também uma ferramenta de tema que, se você estiver usando todos esses componentes na sua aplicação, ele já se comporta
automaticamente, só você virar a chave ali, que os componentes já fica dark ou já fica light. Isso aqui é muito bacana. E eu achei muito show de bola isso aqui. E ele tem vários componentes. E o que é bacana aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, é que ele tem componentes que ele chama de componentes primitivos. E esses componentes primitivos, eles não têm, por exemplo, CSS, eles não são estilizados. Tá? Você importa aquele cara, você cria um componente importando, por exemplo, um componente de botão. Eu vou mostrar um exemplo aqui rápido. Componente, o mais básico aqui, um componente de botão. Tá. Ó, o que ele faz aqui? Ele está importando, tá, o meu componente de botão. Tá aqui, ele está usando o slot aqui no caso. Tá? Aí aqui como é que eu faço? Eu vou criar o meu componente de botão. Aqui eu crio meu componente de botão. E aqui ele está usando aqui o comp. Tá? E esse comp aqui, ele não é estilizado. Tanto que toda a minha estilização está aqui, ó. Tá? Nessas variáveis de ambiente. E essas variáveis de ambiente, não, desculpa. Essas variáveis aqui que está toda a estilização do botão. Então você pode alterar toda a interface do seu botão. Você não precisa seguir o que está na documentação ali. Você pode criar o seu próprio CSS ou usar o Tailwind para usar essas libraries aqui. Isso se torna fácil demais, porque você não fica preso como é que eu posso dizer? Você não fica preso somente à própria estilização desses componentes. Você pode criar, customizar esses caras, né? Então isso que é bacana. Você pode mudar, sei lá, quer mudar o padding, quer mudar o background color, enfim, texto, que você pode customizar tudo. Ele te dá só o componente primitivo e você pode customizar tudo. Isso que eu acho bacana, né? Então essa aqui é uma ferramenta muito bacana de usar. E ele tem vários exemplos também, ó. E elas te dão também vários exemplos no GitHub aqui, exemplo de como você pode usar esses caras. Beleza? Então aqui, galera, fazendo um resumo do que foi que eu mostrei, do que foi as libraries que eu trouxe para você. Ó, trouxe aqui o SWR para fazer request para o servidor, trouxe uma ferramenta, um componente de UI para você usar na sua aplicação, o Zod para validação, trouxe o Prisma e trouxe a autenticação. Então, com isso aqui você já pode montar uma aplicação. Autenticação, banco de dados, validação, componentes e fetch. Pronto. Aqui são as ferramentas que você usa para construir uma aplicação. Ok? Então, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai lançar mais vídeo aqui no canal sobre cada uma dessas ferramentas, mostrando como funciona cada uma. Deixe suas sugestões de conteúdo e até a próxima. Valeu, até mais.